pessoal, saudações tricolores, bom dia, bom final de semana. Sejam bem-vindos aqui ao Leiteria do Castilho, a casa do tricolor raiz. Bom, Flusão chegou ontem à noite e a torcida foi recepcioná-lo, fizeram um aeroflu, gente pra caramba. E hoje, dessa vez, o Fluminense saiu pelo portão principal, porque normalmente o Fluminense sai pelo lado. Os jogadores que vieram, porque não foram todos, né? Os jogadores que vieram passaram ali, deram autógrafo, comissão técnica, todo mundo deu autógrafo. Mas ficaram por lá para fazer turismo, aproveitar a folga até segunda-feira. Ganso, Thiago Silva, que foi ver a esposa na Inglaterra, foi ver os filhos. Cano e mais outros, né? Everaldo. E o Fluminense chegou. E agora, quinta-feira que vem, já está aberto o check-in para o jogo do Cruzeiro. Fluminense Cruzeiro no Maracanã. O Fluminense joga 3 partidas no Maracanã, fora as duas datas atrasadas, né? Que é o Mirassol, que é lá em Mirassol, e o Ceará aqui no Rio. Quer dizer, o Fluminense agora tem que entrar, acabou o Mundial, acabou tudo, focar no Campeonato Brasileiro e começar a se preparar para encarar o Internacional e o Bahia. Um na Sul-Americana e outro na Copa do Brasil. Nos dois o Fluminense joga primeiro fora de casa para depois jogar em casa. E agora está começando nesse período, pelo menos até quinta-feira da semana que vem, vai começar a pegar fogo. Quem o Fluminense vai buscar agora na janela de transferência que abriu anteontem. Então, acho que o Fluminense... saiu hoje uma notícia no Lessa deu essa notícia que o Fluminense, o Iniesta, não, aquele camarada que eu esqueço o nome dele, que começa com H, lá do Atlético Nacional, mas o Lessa falou que ele já foi procurado pelo Fluminense há algum tempo atrás. Ele jogou no Palmeiras, não deu certo, ele já tem 23 anos e tem um histórico de vida extracampo não recomendável. Pode ser, não é o caso, porque não é igual, né? Ele não pode ser considerado, por exemplo, um John Kennedy colombiano. Mas dizem que ele não. O histórico dele mostra que ele tem uma vida fora das 4 linhas, meio desregrada, meio em não acordo com o que deveria ser um atleta. Também não sei, isso aí fala muito, mas se fala, ele já jogou no Palmeiras. Então deve ter um fundo de verdade. Mas de qualquer maneira o Fluminense tem que procurar alguns jogadores nessa janela agora, né? Eu acredito que o Fluminense tem que contratar. Para mim é a posição mais importante do Fluminense. Coloquei isso no último vídeo. É um meia de criação no lugar do Ganso, porque o Ganso, depois que foi detectado aquela miocardite no início do ano, quando ele voltou, ele teve alguns lances de Ganso. O Ganso é um jogador brilhante, tecnicamente, de visão de jogo, mas aquele Ganso que a gente viu até uma grande parte do ano passado e em 2023, esse Ganso esse ano ainda não apareceu aqui. E acho que ele tem medo. Quem tem medo, né? Eu também teria. Então o Fluminense precisa buscar, para mim é a posição principal, buscar um meio de ligação, porque a gente tem meio de ligação em casa, mas ao contrário, por exemplo, do Botafogo, que contratou um garoto em junho, chamado Montoro, tem 18 anos, é da seleção argentina. O Botafogo pegou esse moleque e começou a colocar, jogou todos os jogos do Mundial ele jogou, todos. E teve um jogo que ele jogou muito bem. Quer dizer, ele tem 18 anos, num país estranho que é o Brasil, com um elenco que ele não conhece, o cara jogou. A gente tem o Isaac e tem o Lescano. O Lescano é para ser usado e a gente não usa. O Lescano, com a posição dele, 10. E o Isaac, 10. Agora, um tem 18 anos, o outro tem 21. Não pode ter. A gente joga com 3 volantes, nada contra. Porque, vou falar a meu favor, eu sou a favor não é de 3 volantes, eu sou a favor de 4 no meio de campo. Sempre falei isso. O meu time se eu montasse time, primeiro montagem, 4-4-2. Segunda montagem, 5-3-2. 3-5-2, desculpa, 3-5-2. Outra montagem, 4-1-4-1.
mas o meu meio de campo sempre é muito povoado. O Fluminense foi campeão da Libertadores, bicampeão carioca, jogando no 4-4-2. Só lembrar vocês uma coisa que sempre faço. Depois de inventar essa porra de 4-3-3 com o Keno o Inútil. O Keno é inútil. Ele vive de um passo de cabeça que ele deu pro John Kennedy. E tem um monte de otário que fica, ele deu uma assistência. Porra! O Fluminense só chegou às finais porque teve um monte de cara, principalmente o Arias, dando assistência. Pô. Mas o nosso time, bicampeão carioca, e grande parte do brasileiro, e grande parte da Libertadores, o meio de campo era formado por André, Martinelli, Alexandre e Ganso. Todo mundo aqui é sem memória que não consegue se recordar de 2 anos atrás. Era 4-4-2, na frente Arias e Cano. Na frente Arias e Cano. Aí dependendo do andar do jogo, ou dependendo do adversário, antes de começar o jogo, jogar no 4-3-3. As nossas melhores exibições, aquele 4-1 no Flamengo, foi com 4-4-2. Em 2022 foi no 4-4-2. Com esse meio de campo que eu estou falando. André, Martinelli, Alexander e Ganso. 4-4-2. Então eu, se fosse ser técnico, eu seria o meu time no 4-4-2. O 4-3-3 só dependendo do adversário, dependendo da situação do jogo. Tem que atacar mais, tem que abrir mais o jogo em 2 pontos, tudo bem. Isso aí faz parte do jogo. Então eu acho que o Fluminense precisa muito de um cara no lugar do Ganso. E durante a Copa do Mundo eu falei, muitas vezes, o último jogo, aí nego me malhou. Pô, botar o Ganso não está produzindo nada, tudo bem, mas é mais um meio de campo. Eu não entraria no 3-5-2 como o Renato entrou. Eu teria entrado no 4-4-2. Você ocupa o meio de campo. Quando você ocupa o meio de campo, fica mais fácil a segunda bola ser sua. Você puxar principalmente quando você tem o Arias, pô. E quando você tem 4 no meio de campo, e o Arias dá umas recuadas, você fecharia o lado direito que ficou abertão. O nego fala muito do Guga. O Guga é um craque? Não, está longe de ser um craque. É um jogador regular, nota 6. Ele tem jogos que ele anota 9, tem jogos que ele anota 3. Agora, o jogo contra o Chelsea, ele jogou sozinho. Os caras faziam 1-2 em cima dele. Aí era o Cucurella com o Pedro Neto, era o Pedro Neto com outro cara em cima dele. E onde estava o Arias para ajudar? Cadê o Martinelli que não estava jogando? Quem é que jogou ali? Ninguém, o cara estava sozinho. O cara, até um vídeo que mostra que ele escorregou. O nego fala, olha o drible que ele levou. O cara escorregou, não foi drible nenhum. Ele escorregou, como qualquer jogador escorrega. Quer dizer, uma pegação no pé desenfreada, pô. Agora, será que ninguém conseguiu ver que ele não estava marcando, não tinha ajuda nenhuma? Do outro lado, você tinha o Hércules caindo ali com o André, ou era o Nonato. Essa posição de ajudar nesse jogo, ajudar o Guga, era o Nonato. Ele não ajudou, porra. O Hércules estava ajudando ali, mais ajudando, porque o Hércules estava sempre aparecendo por ali para tentar ajudar o René. Então, eu prefiro 4-4-2. Se você não tiver as pessoas certas no 3-5, no 5 do 5-2, melhor jogar no 4-4-2. E é o esquema que eu gosto. Você ataca muito e defende muito. Então o Fluminense precisa dar um cara para o lugar do Ganso. Por isso que eu venho falando desde semana passada. Vá até o Corinthians. O Corinthians está tentando contar. Outra coisa. Isso eu li ontem em 3 lugares, não, em 5 lugares. O Fluminense tem que buscar o Malcom. Tem uns caras que são apaixonados pelo Malcom, tem algum problema. Deixa eu dizer uma coisa, se um desses camaradas vê o meu vídeo, o Malcom recebe, por ano, ele tem contrato até 2027, ele recebe 18 milhões de euros anuais. É só fazer as contas. Dá 120 milhões, 118 milhões por ano. Aí você divide 120 milhões por 12, dá 10 milhões por mês. Vai contratar o Malcom. Malcom. Pô, eu fico louco com um negócio desse. São os caras que acho que comem cocô, cara, de falar um negócio desse. Sabe quanto é que ganha aquele Renan? Não sei o que, Renan, o lateral? Lá no Al Hilal? 40 milhões. Eu fiz as contas, dá 38 milhões, 41 milhões
por ano. Aí você divide, se for 36 milhões, você divide por 12, dá 3 milhões por mês para aquele camarada. O jogador mais caro que nós temos, que é difícil pagar, é o Arias, com 1,5 milhão. Vai buscar, parece que o Fluminense vai na feira, bota aí, pega a cesta aí, bota aqui, vamos levando. Não é assim não, porra. Porque ele vai perder o Arias, a tendência natural é perder o Arias. Você acha que é... Eu acho que existe uma coisa grotesca nos procedimentos do Fluminense. É óbvio que a gente está falando do Mário, né, do Mário Bittencourt. Ele renovou, a partir do momento que ele renovou com o Arias um contrato até 2028, pagando o maior salário do clube, e você bota uma multa de 100 milhões de reais, aí aparece um clube aqui com 15 milhões, vai levar? Porra, que isso, cara? Se o cara renovou, ele está feliz da vida. Se ele renovou, ele é profissional, ele sabe que para sair daqui tem que pagar o que ele vale. Ele não adianta ele querer ficar chateado. E o Mário não pode ser, nós temos uma dívida de gratidão. Peraí, o Mário, dívida de gratidão com o quê? O cara é profissional, o cara não está ganhando. A dívida de gratidão, se ele estivesse jogando o que ele está jogando, ganha jogando de graça. Aí seria uma dívida de gratidão, olha, pode ir. Mas ganhando 1,5 milhão, sendo o ídolo do time, chorando depois que termina a participação na Copa do Mundo. Agora chegou aqui uma proposta de um time parte baixa da tabela dos Estados Unidos, da tabela da Premier League, que é o Wolverhampton. O Wolverhampton é um cara que é um time, a nível de Campeonato Brasileiro, falando em relação ao Campeonato Brasileiro, seria assim, Juventude, que eventualmente termina em 8º, termina em 9º, termina em 10º, mas normalmente termina de 12º a 17º, quando não está terminando embaixo. O Wolverhampton é exatamente isso. Então agora vai aparecer uma proposta da Juventus pro André. Porra, se eu sou ele, eu vou na hora. Ele não está falando com qualquer time, não. A Juventus é um time que já foi campeão da Liga, estava no Campeonato Mundial que nem a gente. É um time rico pra cacete. Porque ele vai sair da Premier League. Porra, mas na Premier League também pra merda. O problema principal é o bolso dele. Porque se ele chegar é só lembrar do Thiago Silva. Thiago Silva foi o Paris Saint-Germain. Dali ele foi pro Milan. Ou foi o contrário. Aí foi jogar na Premier League. O holandês tem 23 anos. Porra, se ele for jogar na Juventus, e a Juventus explodir, daqui a pouco aparece outro time da Premier League, vamos embora pra cá, sai daí, que a gente vai, ou então aparece outro time italiano, ou aparece um árabe, porque esse negócio de ser, eu quero jogar na melhor liga do mundo, também gostaria. Agora, o que eu quero, será que eu sou um jogador dito profissional? Eu quero ir onde me paguem mais. Porque eu sou profissional, porra. Aí aparece um Al Hilal da vida, que nem com esse Malcom. Olha, André, você é da seleção brasileira, você é 1000 vezes melhor que o Malcom. Eu vou te pagar, em vez de 18 milhões de euros anuais, eu vou te pagar simplesmente 35 milhões de euros anuais, fora bicho. Como foi o caso daqueles que se classificaram batendo no Manchester, cada um ganhou 3 milhões de reais, 2 milhões e 900. Só por aquele jogo. Porra! Você vai pensar, não, vou cair da Premier League. Isso aí é papo de quem nunca jogou bola, que nunca teve que pagar uma conta quando chega no final do mês. Pô. Então é isso. Agora o Fluminense vai voltando aqui ao nosso mundinho. O Fluminense tem que buscar tem que buscar com certeza um número 10. Por isso que eu falo no garro. O Corinthians está querendo. O Depay teve que se desculpar ontem porque ele falou: não estamos recebendo, não está acontecendo. Que nem o Atlético Mineiro, os caras estão querendo fazer greve. O Atlético Mineiro é uma SAF. Me lembrar como era SAF. O John Textor não está mais no Olympique Lyonnais, no Lyon, e nem no Crystal Palace. Ele foi expulso. A Ares é o nome da empresa que financiou ele para comprar o Lyon. Tomou posse. Talvez você, a torcida do Botafogo vai falar que não. Tomou posse. Se vocês quiserem, é só pesquisar. Ele perdeu o controle acionário do Lyon e perdeu o controle do Crystal Palace. Quem sobrou para ele? Aquele time da Bélgica, a segunda divisão, e o Botafogo. E eu volto a falar, final do ano que vem, início no máximo de 2027, ele vai estar colocando o Botafogo à venda, porque ele deve mais de 800 milhões de dólares. De dólares é o que ele deve. Não é 800 milhões de reais, não. Porque ele comprou o Botafogo, ele comprou 900 milhões de dívida do Botafogo.
A dívida do Botafogo hoje já bate 1,5 milhão. 1,5 bilhão. Porque tem 1,2 bilhão, quase 1,3 bilhão de Botafogo e mais 300 milhões que ele pegou o empréstimo com a XP. Falei isso no passado. Para botar dinheiro no Lyon e no Clube da Bélgica. Isso está nos jornais, não estou inventando, não, eu já li. Tá? Qualquer um pode ler. Dá um Google aí e bota lá. Então vai no blog do... Esqueci o nome dele, rapaz. É um torcedor da Portuguesa de Esporte. Que ele mostra, fala das dívidas, fala tudo. Mas isso está no relatório Convocados do ano passado. Só você entrar, tá lá, com que ele pegou 336 milhões de reais, que ele pegou na XP, para ele, para o Clube da Bélgica e para o Lyon. Então ele vai vender. Eu falo isso, já tem 2 anos que eu falo isso. Há 2 anos, desde que ele comprou o Botafogo. Final do ano que vem ele vai começar a passar o Botafogo, só que a dívida quando ele comprou o Botafogo era 900 milhões. Ele vai querer passar por o Botafogo por 1 bilhão e coisa. E o Botafogo não tem mais nada a ver com o clube. O Botafogo é uma marca sem alma. É por isso que eu sou contra a SAF. E é isso aí. Agora começaram a levantar os custos do Fluminense. O Fluminense está querendo receber, querendo receber a premiação sem pagar o que os Estados Unidos cobram de imposto de renda. Mas o mais importante é o seguinte: eu fiz umas contas rápidas aqui no último vídeo. O Fluminense vai receber, eu fiz as contas, se o Fluminense pagar 5%, porque estão esquecendo de falar o seguinte: o Fluminense, vamos imaginar, ele recebeu 100 milhões de dólares brutos. E o leão americano morde 30%. É mais ou menos isso mesmo. Então ele recebe 70 milhões. Aí, desses 70 milhões, ele está dando 70 milhões de dólares. Estou falando tudo em dólares. Aí desses 70 milhões, ele vai dar, por exemplo, 20 milhões de dólares, que é mais ou menos isso, de premiação para os jogadores, comissão técnica, roupeiro, essas coisas todas. Aí sobram 50 milhões de dólares. Aí ele tem que abater avião que foi fretado, que ficou à disposição do Fluminense lá 30 dias, hospedagem, alimentação, lavanderia, tudo, transporte terrestre, tem que abater tudo. E essas coisas não são baratas, porque a gente está falando de pelo menos 80 pessoas. É só ver aquelas fotografias que tinham lá na comissão técnica, fisiatria, diretoria, preparador físico, aquela brincadeira ali. O Fluminense levou 32 jogadores. Você imagina que tinham pelo menos mais 32. Então eram 70 pessoas. Isso aí custa dinheiro. Vamos imaginar que você vai tirar daí o que o Fluminense quer abater, para não ter imposto americano em cima disso. Ele entrou com uma empresa americana, está tentando jogar isso aí para ver se cola. Aí sobra, vamos imaginar, sobra 40 milhões de dólares. Aí ele vem para o Brasil. Aí ele pegou esse dinheiro, botou no banco. Esse dinheiro vai levar uma mordida também do leão brasileiro. Como o leão brasileiro é mais manso, de repente aí vai morder 5%. Aí sobra o Fluminense, agora em reais, falando aqui, agora voltando ao número real, vai sobrar mais ou menos 120 milhões, 130 milhões de Fluminense. Se sobrar. Aí o nego está falando em contratar um monte de jogador bom. Tem que pagar a dívida, sabe por quê? A RCE, que o Fluminense fez, a RCE, separou 200 milhões de dívida, está pagando a RCE. O Superior Tribunal de Justiça Trabalhista não concorda com aquilo. A RCE só vale para SAF. E o Fluminense que está pagando, como é que faz? Será que nesse caso, dessa RCE que o Fluminense tem, bom, isso aí é a partir de agora. As que foram feitas, isso é o que eu acho que vai acontecer. Porque se o Tribunal de Justiça permite, agora o Superior Tribunal diz que não permite, tudo bem, então não permite a partir de agora. Isso é o que eu acho que vai acontecer. A RCE, quem já fez, já tem 2 anos que o Fluminense está pagando essa RCE. Ah, está cancelado? Não, isso aí demonstra, parece até comentarista de arbitragem da Globo, né? Só não vale para o Fluminense? Não vale para o Fluminense? Não, tem um monte de clubes assim, não é só o Fluminense não. Então eu acho que a RCE não valendo agora, só vale para a SAF. Eu acho que se o Fluminense quiser fazer uma nova RCE, esquece. A RCE, para quem não sabe, é o parcelamento da dívida. Você pega a dívida de curto prazo, por exemplo, você tem lá 100 milhões de reais
para vencer agora, e você não tem a menor condição de pagar. Aí você faz uma RCE aqui de luz aqui em casa. Aí você faz uma RCE, eu não sei qual é o que significa o R, eu sei o R. Mas é um parcelamento de dívida. Então você pega aqueles 100 milhões que você tem rápido para pagar, e você não tem dinheiro, você parcela isso aí. Então você diz qual é a dívida, com quem você tem essa dívida e parcela. E ela vai ser paga para esses credores. O Fluminense hoje tem a RCE que está em... um pouco menos de 200 milhões, se eu não estou enganado, que é o que está acordado. O Fluminense tem, além disso, dívidas agora vencendo de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Fora a RCE. Mais os contratos que ele fez. Os 200 milhões fora a RCE é que ele comprou. Por exemplo, o Canóbio, está devendo para o Atlético Paranaense. Por exemplo, o Serna, o Ignácio e o Freitas. Por exemplo, o Lescano. Por exemplo, La Vega. Esses caras, por exemplo, Otávio. Esses caras o Fluminense tem que pagar. Não está na RCE. Então é um negócio que aí o Fluminense recebeu 120 milhões de reais. A RCE você esquece, vai pagar. Vai ficar continuar sendo a RCE. Eu vou só checar isso e depois volto a falar. Agora, o resto tem que pagar. Porque não vai ter como fazer novas RCEs. Falou, gente, é só isso. Eu acho que o Fluminense tem que contratar o Garro. Vai lá e busca o Garro, porque o Depay tá puto. O Paulista está querendo contratar o Malcom, que saiu do Corinthians. Olha só, o Malcom, ainda tem bobo na internet que fala isso. Olha, o Corinthians não vai ser difícil porque o Corinthians já está lá. O Corinthians não consegue pagar 2 milhões por mês. Ó, o Depay recebe 2 milhões e meio por mês. 2 milhões e meio. Está reclamando que não está recebendo atraso. Claro, o Corinthians está devendo 2 bilhões e 400 que o Corinthians está vendendo. O presidente foi impeachado, quer dizer, teve um impeachment no presidente. Agora o presidente está querendo dar o tombo quem deu o tombo nele. É uma coisa de maluco. Então o Corinthians está devendo e não sabe como é que vai pagar todo mundo. Vai lá e busca o Garro. O Garro é o 10 que a gente precisa, tem 27 anos. Vai buscar esse cara. E vai buscar um centroavante novo. Talvez se o social John Kennedy, foi o que eu falei. Se o Renato Gaúcho assumir, faz o Renato assinar. Se o John Kennedy jogar como ele jogou quando ele se voltou da Ferroviária, porra, nota 10. Se ele voltar a ser o John Kennedy de um ano atrás, ó, esse salário aqui, ó, Renato, a gente vai descontar do teu salário. Pronto. E tem que buscar um zagueiro bom para ser reserva e brigar pela titularidade. Não é para ser titular, não, é para brigar pela titularidade. Porque você traz a nossa defesa foi considerada excelente. O Ignácio ganhou nota 10, 3 jogos seguidos. O Freitas foi elogiado pelo Materazzi. O Thiago Silva não precisa falar. É o maior zagueiro talvez que tenha no mundo atualmente. Aí tem que trazer um zagueiro para ser titular. Isso é de quem não que tem cocô na cabeça. Falou, gente. Saudações tricolores, bom sábado, bom fim de semana. Se inscrevam, dá uma força ao canal e voltem no próximo vídeo para o Leiteria do Castilho, a casa do tricolor raiz. Falou?